Olá, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes e este é o curso. Opa, tem um parênteses acontecendo aqui a partir de hoje e por 4 momentos, por 4 segundas-feiras, às 5 da tarde, se você nos acompanha ao vivo. Se você nos acompanha não ao vivo, em qualquer outro momento, de qualquer maneira, saiba, nós teremos uma edição especial de um curso rápido, 4 aulas sobre Canudos. Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, é uma marca do canal Paz e Bem. Tornou-se uma marca do canal Paz e Bem. Não dá para pensar o canal Paz e Bem sem pensar nos conselheiristas, em conselheiristas, em Antônio Conselheiro e sua gente sertaneja e lutadora. Então, nós estamos dando um pause, como dizem as crianças, no curso Textos Sagrados na História, com o nosso Pedro, e o próprio Pedro pediu, e o pedido do Pedro é uma ordem, nós vamos abrir um parênteses nos Textos Sagrados na História, retomaremos, então, daqui a 4 segundas-feiras ao vivo, e temos, a partir de hoje, um curso Canudos 2023. É isso aí. Ele funciona como um complemento, uma adição ao histórico curso de Canudos. Se você for ao canal Paz e Bem, vai ter a playlist do curso original de Canudos e agora este curso Canudos 2023 por ele, Pedro Lima Vasconcelos. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Boa tarde ao pessoal aí que se junta, então, em torno do tema, e a gente chama de turma conselheirista, né? Já chama de turma conselheirista, já. Pois é, porque o Belo Monte de Antônio Conselheiro grudou aqui no canal Paz e Bem, já vinha grudado na sua vida há bastante tempo, mas aqui grudou no canal, na vida do canal Paz e Bem, e na minha também, como uma segunda pele. Né? Vamos estar sempre voltando. Isso se chama, aprendi nos estudos de teologia, isso se chama tradição. Tradição é voltar sempre ao episódio original, voltar sempre àquilo que nos deu origem, e não dá para deixar de dizer que Canudos deu origem ao canal Paz e Bem. Então, é tradição. Pois é, e eu fico muito gratificado e orgulhoso de ter feito, por meio desse tema, a minha estreia aqui nessa parceria com você, pela qual agradeço muito. Alguma coisa que já vem aí de 4 anos e tanto, né? Foi no início de 2019. Exatamente. O canal foi em novembro, virada ali, final de novembro de 2018, logo no início de 2019, né, tinha só o programa Paz e Bem, e aí veio o curso de Canudos. Legal. Que eu tratei de rever ontem, enquanto preparava as coisas aqui, tratei de rever, não assistia todas as aulas, para não ficar repetindo, né? Uhum. É porque há coisas a mais a falar, então eu queria lembrar um pouco como é que tinha sido. Foi bom recordar. Legal. Que bom. Deixa eu saudar a comunidade que aqui Só chega. para dizer, Mauro, que numa das aulas, das atividades, a notícia que nos entristeceu, ela chegou para nós enquanto o curso estava acontecendo. Que um tal presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha tido a segunda sentença condenatória dele, a 12 anos de cadeia. Nossa. Por causa lá dos pedalinhos, lá do sítio de Atibaia. Imagine você. Imagina. Não, em algum momento a gente imaginou que ele pudesse, de fato, ficar preso muitos anos, né? Pois é. Olha, enquanto tem vida e luta, tem esperança, né? A gente viu no Exatamente. Maravilha. Exatamente. Né? Maravilha. Poucos anos depois está aí, Lula, presidente da República. Maravilha. Então, olha, deixa eu saudar a comunidade. O Dailton, o primeiro a chegar aqui, é Dailton Lempu. Boa tarde, professor. Tem alguma coisa vazando aqui, peraí. Tá. Eu vou fechar o microfone do Pedro enquanto eu falo, depois, na sequência, eu faço o inverso, tá? Acho que tem alguma coisinha fazendo ruído. Adailton Lempu. Boa tarde, comunidade Paz e Bem, professores Mauro, Pedro, reverendo Eduardo. O reverendo Eduardo hoje não está aqui protagonizando na frente das telas, mas está assistindo. Aguardando a primeira aula desse tema novo. É um tema novo, velho novo, né? Para nós aqui, Canudos. Não podia esquecer
de Dom Pedro Casaldáliga, amanhã fará 3 anos de sua Páscoa. E o próprio Adailton pede ao povo que não esqueça de dar like, dê like. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você tiver condição, a gente tem um pequeno, bem simples programa de assinatura para apoio ao canal. Temos alguns estagiários que nos ajudam, algum investimento aqui e ali. Então, para nós é importante. Todo o trabalho aqui é um trabalho voluntário. Ninguém é remunerado, mas tem a necessidade aí do apoio. Então, esses estagiários e algumas pequenas obras, vamos dizer assim, que a gente faz. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para você poder nos apoiar, fazer sua assinatura. Aparecida Menezes, mandando boa tarde dela lá do CB de Londrina. É com muita alegria e animação que estamos juntos e juntas nesse canal de aprendizado surpreendente, instigante e provocante. Muito obrigado, Aparecida. O Pedro Selomar, sim. Achei que teríamos uma aula sobre texto sagrado. Tá aí a surpresa dele que o Pedro registrava. Para minha surpresa, teremos 4 episódios sobre o Belo Monte, ou Canudos, como é conhecido. É isso aí, Pedro. Boa surpresa, não é? Estevão Rodrigues Sanches, voltar a Canudos é sempre uma oportunidade para reforçar nosso compromisso com a justiça e os direitos humanos. Sua mana, Pedro, Maria de Fátima Lima Vasconcelos, está por aqui com a gente. Vamos ver aqui. Beto Silva é o autor dessa linda, eu adoro, eu tenho fascinação pela abertura dos programas aqui do Paz e Bem, ele que é o autor realmente sensacional. Está aqui a sua sogra, Angelita Mafra, também sempre com a gente, tive prazer e a honra de conhecê-la tempos atrás, já faz um tempinho, faz já alguns anos, grande figura, vai um beijão para você, Angelita. Fernando Pinheiro, chegando a todos, ansioso para ouvir o professor Pedro, o Antônio Inácio Greco, nosso escriba, ele falando, dia 12 de agosto, 40 anos do assassinato de Margarida Alves também, Pedro e Margarida presentes. Deixa eu abrir o microfone do Pedro aqui, vamos ver se a coisa rola bem. Então, o Antônio Inácio Greco, um papel fundamental, ele e Cássia Greco, tiveram um papel fundamental lá na Fórum TV, na última semana, eles que me permitiram fazer contato com uma das principais lideranças da luta pelos direitos humanos no Brasil, Débora Silva, uma lutadora, fundadora do movimento Mães de Maio. O filho dela foi um dos mais de 500 assassinados e assassinadas pela polícia de São Paulo durante aquele entrevero com o PCC em 2006. E ela hoje é uma das líderes, ela mora lá em Santos, da resistência contra a chacina do Guarujá, né? Nesse país de tantas chacinas, de Belo Monte, de Antônio Conselheiro, de Salvador, do Guarujá e Baixada Santista e do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, Antônio, além de nosso escriba, alguém muito presente também na nossa jornada, né, Pedro? Sim. Um abraço a eles. A vocês. Ivone. Oi, os dois, né? Inácio e Cássia. Ivone está aqui com a gente. Eu acompanhei Canudos, gostei muito. Ela diz, já sou assinante. Puxa, obrigado, Ivone. Muito obrigado mesmo. É uma grande ajuda. Geraldo Ferraz, boa tarde, querido reverendo Eduardo, professor Pedro e Mauro Lopes. O desaparecido, nada que é desaparecido, cara. Segunda sim, segunda não, tô aqui. E também às sextas-feiras de manhã. Tá aqui. Eu falei que ele tava, nem sabia que ele tinha chegado, mas tá aqui. Reverendo Eduardo Henrique, chegando aqui para a aula com os alunos felinos. Gataiada, isso aí. Vai chegando. Lamartine, outra presença sempre aqui. Assim como a Maria Margarete Costa também, desde o início do canal. Grande figura. Vamos embora mostrar aqui, Pedro, como é que vai ser esse mini curso de 4 aulas? Estou colocando cada uma delas na tela aqui. Fala, Pedro. Tá aqui, abra? Já. Eu acho que... Então, enquanto vai abrindo, Mauro, vamos justificar essa... Acho que abriu, Pedro, deu uma congelada na sua imagem. Mauro? Oi, estou aqui. Deixa eu ver. Tá congelada a imagem do Pedro.
Pedro, acho melhor você sair e voltar. Deixa eu me ver se é você ou sou eu que estou congelado. Não sei dizer, eu preciso olhar lá no YouTube. Pessoal, avisa aqui quem que Mauro, tá. você me escuta? Eu escuto sim, deixa me ver. Tá com problema na sua conexão, Pedro. Eu tô vendo aqui que eu tô funcionando direito. O Pedro, é você que está congelando. Pedro, melhor você sair e voltar. Vamos ver aqui. Espera aí. O Pedro está congelado. Vamos ver se ele volta. Agora, enquanto ele foi, eu vou passar, então, as aulas que o Pedro programou para nós. Hoje, começamos com essa aqui, Maceté, a insurgência popular sertaneja na Fundação de Canudos. Está aí o Pedro. Oi, Pedro. Voltou. Opa, voltei? Opa, voltou. Tinha dado uma congelada. Voltou. Tá? Ia começando a contar das aulas. Conta você, claro, o autor. Então, os temas estão aí. Eu queria mais justificar, Mauro, o porquê de nós voltarmos a esse tema, nessa oportunidade, né? O tema do Belo Monte, ele costuma ser trazido à tona, principalmente em função da guerra, né? Da chamada Guerra de Canudos, né? Que aconteceu basicamente no ano de 1897. Mas eu entendo que esse é justamente um problema que dificulta a nossa aproximação a esse tema de uma maneira mais, digamos, propositiva. Por quê? Porque estudar o tema do Belo Monte a partir da guerra é pensar o Belo Monte a partir da destruição que foi imposta a essa criação sertaneja, a essa invenção popular. Né? Uhum. Ora, o Belo Monte se estabeleceu, Mauro. Ou seja, restringir Canudos a campanha para a sua destruição. Ao destino que as elites lhe impuseram. Né? Você pega o livro que tornou o tema famoso, né? Que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. 2/3 do livro, quase, são consagrados à guerra. E o subtítulo do livro é Campanha de Canudos. Ou então um filme que durante um certo tempo ficou muito famoso, A Guerra de Canudos. Também não se trata do assunto da vida, da organização, daquilo que foi tecido ali, que fez com que as forças antagônicas se organizassem para destruir. Ora, Mauro, o Belo Monte ele se estabeleceu enquanto tal em 1893. Uhum. Portanto, nós completamos este ano 130 anos da invenção do Belo Monte, da criação do Belo Monte, da concretização popular desse invento, dessa iniciativa, dessa alternativa popular sertaneja no coração ali, né, daquela região dominada pelo latifúndio, pelo coronel, que na verdade era um barão. Né? Então, eu sugeri a você, e agradeço aí pela sua acolhida da proposta, que a gente revisitasse o tema, né, do Belo Monte, já tínhamos tratado há 4 anos e meio atrás, considerando que nós estamos num momento de uma efeméride, Perfeito. um ano de comemoração, 130 anos dessa invenção sertaneja brutalmente destruída pelas forças do atraso ou pelas forças que queriam manter, né, as coisas do jeito que estavam. Né? Uhum. Nesse sentido, eu dei uma olhada no que tinham sido os nossos temas do curso lá de 2019 e eu selecionei 4 outros temas, né, que retomam elementos que nós, de alguma maneira, tratamos lá, mas a gente agora procura desenvolver, né, um pouco mais. Ou seja, não é Então, uma o tema de repetição hoje das aulas do curso. Nos desloca, nos conduz a um vilarejozinho muito pequeno, até hoje muito pequeno, né, chamado
Como? Deu um cortezinho aqui de novo. Será que é problema de novo no meu, tá com a no sua meu conexão sinal aqui? Sua conexão hoje não está boa. O que eu disse, vou evitar falar para não atrapalhar a fluência, é que não é uma repetição das aulas ou de algumas aulas do curso de 2019, tá? É importante. Então, são temas que são abordados com uma nova perspectiva, com uma nova profundidade e que trazem à luz fatos novos não abordados no curso anterior. O Pedro está de novo com problema hoje, a internet dele não está ajudando. Então, a gente começa hoje Maceté, a insurgência, o Lamartine falando aqui que eu estou com eco, é por causa desse problema na conexão do Pedro lá. Quando ele entrar, eu vou fechar o microfone. Povos originários no Belo Monte, a loucura e o comunismo de Antônio Conselheiro e o Belo Monte, apesar de Euclides da Cunha e os Sertões. O Pedro está entrando agora pelo celular, acho que agora vai resolver esse problema da conexão dele. Vamos embora. Pronto. Mauro? Me escuta agora? Ok. Eu estou entrando pelo celular, Sim. Algum problema aqui na minha conexão, mas ativei o celular aqui, vamos ver se dá tudo, se dá certo, se conseguimos seguir. E agora é Mauro que eu não consigo ver, e agora era você que estava com a imagem ruim. Mauro? Minha imagem está ruim. Estou com dificuldade de ouvir você. O pessoal no bate-papo, se puder dizer como é que a coisa está chegando. É a sua conexão, Pedro, ainda, tá? Porque eu estou vendo pelo YouTube, de fato, é aí que está com algum problema. É o Lira aí em Maceió. Deve ser o Lira. Oi? Pois é. Tem que lidar com o primeiro-ministro é complicado. Pois é. É uma lida complicada. Eu estou no 4G aqui. Vamos ver se a gente consegue seguir. Eu me desculpo aí por conta do aperreio. Eu não sei direito aonde eu tinha parado, né? Mas eu dizia que eu selecionei 4 temas que, obviamente, estão relacionados com o que nós tratamos anos atrás, mas dando alguns destaques, alguns acentos diferenciados em relação àquilo que foi tratado anteriormente. E o tema de hoje, ele nos desloca, ele nos conduz a um vilarejo muito pequeno no sertão da Bahia, chamado Maceté, onde, na noite do dia 26 de maio de 1893, forças policiais atacaram Antônio Conselheiro e as pessoas que o acompanhavam. E justamente a imagem de capa do nosso encontro de hoje apresenta ali uma placa, né, que situa o lugar em que teria acontecido este choque, né, que é conhecido na região, Mauro, e quem nos acompanha, como o Fogo do Maceté ou o Fogo do Viana. E por que o Fogo do Viana? Por conta do que está explicado aí nesta placa. Antônio Conselheiro, com o seu pessoal, estaria reunido na casa deste senhor, morador de Maceté, e estaria sendo feita uma reza neste local, reunindo um tanto de pessoas, quando, então, no início da noite, aconteceu este ataque. E, bem, a turma do conselheiro reagiu e colocou as tropas da polícia para correr, né? Embora tenha havido ali uma troca de tiros, e nesta troca de tiros houve mortes
de um lado e de outro. Este evento, Mauro, ele costuma ser ou considerado de pouca importância, ou ele é simplesmente ignorado em muitas das abordagens que se fazem a respeito da formação do povoado do Belo Monte. Mas este pouco caso com o episódio, né, no mínimo, mostra um pouco cuidado com questões absolutamente fundamentais se nós queremos pensar, né, as questões do Belo Monte desde a ótica da população, do povo sertanejo, da gente conselheirista, enfim, das pessoas que foram criar, né, o Belo Monte. Basta dizer, Mauro, que menos de uma semana depois de transcorrido este fogo do Viana, fogo de Maceté, o pessoal chegava a Canudos, se estabelecia em Canudos e o rebatizava como Belo Monte. Então, Maceté é que prepara o Belo Monte, ou talvez dizendo melhor, o Belo Monte é um desfecho daquilo que aconteceu no Maceté. Sem Maceté, nós poderíamos arriscar a dizer que o Belo Monte não teria sido tecido, não teria sido configurado, ao menos na forma, na velocidade, na dinâmica que este povoado assumiu. Nesse sentido, Mauro, eu gostaria de pensar aqui com vocês o episódio de Maceté em seus antecedentes, no próprio evento e nas suas implicações, nas suas consequências. Vejo que entrou aí para nos acompanhar, mandou a sua mensagem, uma figura muito cara, que é o João Batista Lima. Mauro, você vai se lembrar dele, ele foi participante constante do nosso curso lá atrás, e ele tem uma honra que não sei se mais alguém aqui tem. Ele é descendente de conselheiristas. Ele mora em Canudos. Ele é um historiador e é uma pessoa extremamente, né, preparada, conhecedora dos meandros da história, né, do Belo Monte. Ele atua também como guia, como alguém que orienta as pessoas que vão a Canudos e vão conhecer no lugar, né, aquilo que foi a saga conselheirista. Então, um grande abraço. Você esteve com ele lá? Sim, a gente se conhece pessoalmente. Ele já esteve aqui em Maceió, a gente se encontrou lá em Canudos, e no nosso curso de 2019 ele sempre tinha observações, destaques, enfim, considerações muito pertinentes. Então, um grande abraço, João. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Então, Mauro, vamos lembrar aqui alguns detalhes. 1888. Este ano é lembrado pela promulgação da Lei Áurea, ou seja, a lei que determinou a extinção da escravatura no Brasil no dia 13 de maio. Eu queria lembrar esse ano, Mauro, principalmente pelo dia seguinte, o 14 de maio. Inclusive, é um rap, se não me engano, é um rap, intitulado 14 de maio, o dia que não terminou. E que justamente faz pensar naquilo que, em geral, nas nossas aulas de história, nós não tínhamos o convite a pensar. O que foi da vida das pessoas que até então estavam sob o cativeiro e agora estão livres. Livres de quê? Livres para quê? Então, 14 de maio, o dia que não terminou. O dia em que essas pessoas saídas do cativeiro estão sem eira nem beira. Vagueiam, buscam
terão que inventar formas da sua sobrevivência, né, nas condições advindas, né, desta lei. Lembrando que não foi prevista nenhuma medida que ajudasse, que orientasse uma reinserção minimamente qualificada dessas pessoas na sociedade brasileira. Pelo contrário. E aí vem o ano seguinte, 1889. A República, né, que é proclamada, então, um ano e meio depois, né, da Lei Áurea, ela é proclamada como um golpe militar, e é bom a gente não se esquecer disso, né, porque nós estamos falando de golpe de militares aí o tempo todo, né, a gente não consegue escapar dessa sina, né? Bem, a República, em boa parte, ela foi proclamada para que essas medidas não fossem adotadas, né? Um intelectual da época, André Rebouças, ele dizia: a República foi proclamada contra o 13 de maio. Então, você tem essa população que até então era escrava, entregue à própria sorte, né? Ora, é sabido que Antônio Conselheiro era contra a República. Ele, do ponto de vista das suas convicções religiosas, das suas convicções católicas, ele era contrário ao regime republicano, fazendo eco ao que era a pregação católica naquela época. O regime republicano era um regime que negava a soberania divina, que representava uma intromissão do poder civil na esfera religiosa, por exemplo, na questão do casamento civil, né? Então, essa oposição do conselheiro à República, ela é bastante conhecida. E ela acaba servindo para que muita gente e pessoas aí estudiosas, intérpretes importantes do tema do Belo Monte, de Antônio Conselheiro, façam uma conexão direta entre a proclamação da República e a instalação do Belo Monte. Ou seja, de 89 a 93, se passaria como se fosse de uma noite para o novo dia. O Antônio Conselheiro se opôs à República, então ele criou a comunidade do Belo Monte como uma espécie assim, de cidadela antirrepublicana, como se o ideário fundamental a sustentar aquele povoado fosse o antirrepublicanismo. Perfeito. Ora, Mauro, isso tinha sido a propaganda feita à época para justificar a guerra. A guerra foi feita contra o Belo Monte por ele ser, supostamente, né, uma articulação voltada à restauração da monarquia. Então, muita gente cai nessa conversa, né? E você vai encontrar livros e artigos justamente tratando do assunto, né, fazendo este elo sem nenhuma conexão no seu interior. Mas há essas conexões não podem ser, né, ignoradas. Eu chamo a atenção de uma conexão, de um elemento absolutamente chave. Já que estamos falando de reforma agrária, de reforma tributária, né, Mauro, e eu tenho visto, acompanhado sempre que posso, as discussões que você tem travado no Café Fórum com especialistas aí, né, discutindo a reforma tributária 1, a reforma tributária 2. A reforma tributária 1, essa passou fácil, né, porque facilita a vida dos empresários, de banqueiros, enfim, do pessoal do mercado financeiro. Mas e a reforma tributária 2? Que é aquela reforma que vai fazer com que os segmentos mais ricos, privilegiados da sociedade, finalmente passem a pagar imposto. Aí o primeiro-ministro já veio dizendo: não, vamos fazer a reforma administrativa antes, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Na hora de fazer, quem nunca pagou imposto efetivamente pagar, a coisa pega. Mas lá em 1891,
1891, portanto, 2 anos após a proclamação da República, é promulgada a primeira Constituição do novo regime, substituindo a Constituição Imperial de 1824. E uma das inovações que a Constituição trouxe foi a possibilidade de os municípios estabelecerem os seus próprios impostos. Olha aí, uma reforma tributária. Mas veja, Mauro, não foi uma reforma tributária para fazer os ricos pagarem impostos, não. Foi uma reforma tributária com o propósito de fazer os pobres pagarem impostos. E aí vai ser o tema da... Estamos já na terceira aula, né? Não, estamos na primeira. Ainda na primeira. Na primeira, estamos tratando da primeira. Ok. A reforma tributária para fazer pobres pagarem impostos. Então, isso em 1891. Isso é uma abertura que a Constituição dá para os municípios refazerem suas finanças, reorganizarem suas finanças agora que a antiga ordem tinha ido para o espaço, né? Tinha degringolado. Esse negócio demora a chegar ao sertão. E quando chega, Mauro, onde é que esses impostos vão incidir? Claro que haverá impostos de um tipo, impostos de outro, mas um imposto em particular pegou, atingiu, mexeu com o aspecto mais sensível da economia popular, da economia da gente simples. Por quê? Porque ele foi o imposto que ficou conhecido como o imposto da feira. O imposto que era cobrado das pessoas que nos dias de feira, a feira, que acontecia e acontece, não sei se em todos os municípios do Brasil, mas, enfim, a feira como lugar da circulação, da troca, da venda daquilo que foi produzido no âmbito justamente da economia popular. Então, você vai ter um imposto que vai incidir sobre essas pessoas, né? Sobre essas pessoas com os bens que eram colocados ali justamente para serem, né, comercializados. E isso cria uma celeuma. As pessoas começam a protestar contra esses impostos, contra esses novos impostos. Então, eu trago aqui, apenas a título de ilustração, uma passagem extraída de um livro muito importante sobre o tema do Belo Monte, que está na indicação bibliográfica do nosso encontro de hoje, que é o livro do Manuel Benício, que foi um correspondente, um jornalista que acompanhou umas etapas da guerra e foi expulso lá do palco da guerra, Mauro, porque as reportagens dele faziam críticas ao exército. Ele acompanhava o combate em nome de um jornal lá do Rio de Janeiro. E as matérias que ele mandava, né, criticavam a incompetência do Exército, né, as barbaridades cometidas pelo Exército. O Manuel Benício acabou sendo expulso, mandado embora lá dessa cobertura, coisa que não aconteceu a Euclides da Cunha, que também era correspondente, né, do jornal, o Jornal Estado de São Paulo. As matérias do Euclides todas passaram tranquilas pela censura. Mas o Manuel Benício escreveu depois um livro chamado O Rei dos Jagunços, que é um livro de leitura obrigatória, para a gente ter uma outra visão do que aquela estereotipada que a gente aqui vai combater o quanto possível, né, que advém do livro de Euclides da Cunha. E ele conta, então, Mauro, um episódio desses
em que a fiscalização municipal vai cobrar os impostos das pessoas que estão expondo aquilo que têm, aquilo que produziram para ser comercializado, né, no ambiente da feira. Então, relata o Manuel Benício esta cena. Ele diz assim: a feira em questão, e ele está se referindo a uma feira que acontecia numa localidade chamada Xorroxó, no sertão baiano. Xorroxó, parênteses, é um lugar onde existe uma igreja construída sob a liderança de Antônio Conselheiro. Fecha o parênteses. À feira em questão chegara uma pobre curuca a vender uma esteira que deitara no chão, uma espécie de tapete que deitara no chão. O arrematante do imposto exigia 100 réis pela porção de terreno que a esteira e a pobre velha ocupavam. Veja lá, Mauro. Você vai pagar imposto por causa do espaço ocupado pelo produto que você está ali apresentando para ser comercializado. Ele cobrou 100 réis. E a velha, que apreciara o valor da esteira em 80 réis, reclamou, queixou-se em voz alta ao povo, chorando, lastimando-se. Juntou-se gente e todos davam razão à velhota. Pois como se há de pagar um tostão de imposto quando o gênero todo que se vende vale 4 vinténs, diziam. Em outras palavras, acho que deu para entender, né, Mauro? Cobrava-se um imposto cujo valor era maior do que o valor da peça que estava sendo colocada à venda. Esse tipo de arbitrariedade aconteceu em vários lugares. Xorroxó foi apenas um desses lugares. Outra região, Xorroxó está no norte da Bahia, perto do Rio São Francisco. Mas no centro da Bahia existe um rio chamado Itapicuru, um rio que corre para o mar. Então ele não é afluente do São Francisco. Ele tem a sua bacia própria. Em vilas, no chamado Vale do Itapicuru, esses protestos também aconteceram em vários lugares, em várias datas. Basicamente, Mauro, entre abril e maio de 1893. As pessoas se recusavam a pagar esses impostos. E essa coisa foi crescendo. A notícia da recusa ao pagamento dos impostos foi correndo de boca em boca, de vila em vila. Daí a pouco, era uma região bastante vasta, aquela coberta por essas vilas que se recusavam a pagar o famigerado imposto da feira. Bem, Mauro, as autoridades desses municípios, municípios, administradores dessas vilas, logo ficaram alarmadas e começaram a solicitar do governo estadual, não é a polícia do Rui Costa, mas é a antecessora dela, né, que viesse enfrentar esses protestos, essas pessoas que se manifestavam contra os impostos. E já desde abril, esse nome que eu vou citar agora é importante, já desde abril, um tenente chamado Virgílio Pereira de Almeida, ele começa a andar pela região junto com uma tropa, tratando de entender a lógica que presidia essas manifestações em cadeia, protestando contra os tais impostos da feira. Abril de 1893. Mauro,
Ao que tudo indica, Antônio Conselheiro não participou diretamente de nenhum desses protestos. Ele não esteve, ele com o pessoal que o acompanhava já há muito tempo, não esteve diretamente presente. E nem consta, mesmo na documentação contrária a ele, que ele tenha sido, digamos, um mentor destes protestos. Mas, indiscutivelmente, ele deu o seu respaldo, o seu apoio a essas manifestações. O próprio Manuel Benício, naquele relato cujo fragmento, uma parte do fragmento eu li, o Manuel Benício registra que o protesto da velha lá, que queria vender a esteira, né, esse protesto chegou ao conhecimento de Antônio Conselheiro. E o que o Manuel Benício conta é que, na noite daquele dia, Antônio Conselheiro reuniu a população e fez uma proclamação, fez um sermão criticando a cobrança desses impostos. Segundo Benício, o conselheiro se teria manifestado mais ou menos nos seguintes termos: eis aqui o que é a República. É o cativeiro. É trabalhar somente para o governo. É a escravidão anunciada pelos mapas que começa. Não viram a tia Benta? Era o nome da senhora. Não viram a tia Benta? É religiosa e branca. Portanto, a escravidão não respeita ninguém. O raciocínio do conselheiro era, bem, a escravidão que tinha sido abolida atingia a população negra. A escravidão implantada pela República é uma escravidão que abrange todo mundo, não respeita ninguém. Então, isso já é um elemento a mais a que nós acrescentemos para que a gente entenda os termos da oposição do conselheiro à República. Não se trata apenas de uma oposição no nível das ideias ou de concepções teológicas, mas também o conselheiro está vendo na prática o que significava para o povo a implantação do novo regime. Então, Mauro, a gente tem este cenário, que eu não sei se eu devo chamar, Mauro, de jornadas de abril e maio, lembrando lá as jornadas de 2013 tão controvertidas, né? Mas aqui a gente teve as jornadas de abril e maio. De repente, não se paga o tal do imposto da feira, né? Em tantas e tantas vilas. A gente não sabe direito até quando essa recusa se manteve, quando é que as autoridades conseguiram enfiar ferro e fogo, né, a cobrança efetiva desse tributo. Mas a gente não pode perder de vista que o Belo Monte não se explicaria, a fundação do Belo Monte não se explicaria sem as jornadas de abril e maio contra os impostos, a participação, mesmo que indireta, de Antônio Conselheiro e o seu pessoal, apoiando a reivindicação popular, juntando-se a essa reivindicação, mesmo que o conselheiro, pelo que consta, não tenha participado de nenhuma dessas manifestações de forma direta. Agora, Mauro, o que isso tem a ver com o Maceté? É simples. Lembra-se do tenente Virgílio Pereira de Almeida, que eu mencionei agora, alguns minutos atrás. Ele, com uma tropa que o acompanhava, né, começou a andar pela região do Itapicuru e regiões um pouco mais distantes, mas, enfim, ele tratou de mapear a região
no sentido de identificar qual seria o melhor caminho para fazer uma intervenção que reprimisse estas manifestações populares. E ele entendeu que essas manifestações só tinham a força que tinham porque eram respaldadas pelo conselheiro, que era uma figura já muito conhecida no sertão. Ele já andava como peregrino pelos sertões baianos já fazia quase 20 anos. Então, ele entendeu que se ele fizesse uma investida contra o conselheiro e as pessoas que o seguiam mais de perto, ele dissolveria o núcleo duro que sustentava essa resistência que se espalhava pelo sertão. E onde é que o tenente Virgílio, com a sua tropa, vai encontrar o conselheiro? Ele vai encontrar o conselheiro na casa do senhor Viana, na noite de 26 de maio de 1893, uma sexta-feira, ao cair da noite. E aí acontece o embate. O embate que esperava o tenente, esperavam as autoridades que haviam mandado o tenente com aquela tropa, daria conta de suprimir aquele cabeça, né? Aquele que era tido como o mentor dessa insurreição popular contra os novos impostos. Só que, como o pessoal costuma dizer, né, Mauro? Deu mal, deu errado. O pessoal lá em Maceté colocou a tropa do tenente para correr. E, como eu já disse antes, né, houve mortos de um lado e de outro, mas a notícia que correu foi a de que os policiais, os milicos, né, tinham fugido de maneira desabalada, porque, enfim, o ataque que eles pretenderam fazer não tinha sido bem sucedido. Então, Mauro, Maceté deveria ser o ponto final da insurreição. Deveria ser aquele momento em que se diria: acabou o levante, a ordem foi restaurada, todo mundo volta aos seus lugares e todo mundo se submete às leis da República, inclusive aos novos impostos. Mas deu errado. Deu errado. E aí, Mauro, é aí que chega, para mim, a importância absolutamente transcendental deste fenômeno de Maceté, que é tido por alguém como Euclides da Cunha. Eu pego aqui o texto dele, Os Sertões, em que ele diz que tanto os episódios de protesto contra os novos impostos, quanto o fogo de Maceté, o fogo do Viana, fato de pouca monta. Expressão de Euclides da Cunha. Isso não tem importância nenhuma. E fato de pouca monta, Mauro, sabe para quê? Sabe para quê? Segundo Euclides, esse fato de pouca monta, que é isso que eu tratei aqui de recuperar em rápidas linhas com vocês, produziu no conselheiro que ele ia ficando mal. Palavras do Euclides. Ele, conselheiro, viu a República com maus olhos e pregou coerente a rebeldia contra as novas leis. Assumiu, desde 1893, uma feição combativa inteiramente nova. E aí ele conta a história
dos protestos num parágrafo, rapidamente. É fato de pouca monta, economia popular não interessa mesmo, né? Então, ele conta rapidamente. E aí ele diz que depois dos protestos, né, as pessoas quebraram as tabuletas em que apareciam lá os valores a serem pagos, os informes, né, do quanto as pessoas deviam, tudo isso foi quebrado nesses protestos. E aí diz o Euclides da Cunha, Mauro, quem nos acompanha, diz que o conselheiro avaliou a gravidade do atentado. Quem foi que provocou o atentado, cara pálida? Essa história de culpabilizar a vítima, sabe assim? Você já deve ter ouvido falar disso. O conselheiro é que atenta. Ele que produz o atentado. E aí ele decide tomar as providências e acontece o episódio de Maceté, etc, 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 etc. Ou seja, o fato de que Euclides dá esse desvalor à manifestação popular, que está na origem do espírito com o qual o Belo Monte será configurado, faz com que muita gente nem dê importância, seja aos protestos, seja ao episódio do Maceté. No entanto, Mauro, se a gente pegar a documentação que vem a partir do 26, daquela noite, na sexta-feira, a gente vai ver que este episódio teve uma enorme repercussão. E eu diria mais, repercussões, porque ele repercutiu de um modo na vida do conselheiro, ele repercutiu de outro modo na vida de pessoas que de alguma maneira simpatizavam com ele. Este episódio e o seu malogro do ponto de vista policial repercutiu no governo nacional, no governo estadual, invertida, no governo estadual e, por extensão, no governo federal. Ele repercutiu nos ambientes frequentados pelos coronéis. São repercussões muito diversas. Mauro, uma semana depois do episódio, Machado de Assis está escrevendo sobre ele numa coluna num jornal no Rio de Janeiro. E não havia e-mail nem telefone para ligar para o Machado e dizer, escreva aí, porque aconteceu o que aconteceu. A coisa assumiu uma proporção, uma velocidade, um tamanho, né, que é impossível que a gente ignore, né, o que foi este combate. Nele mesmo, enfrentaram-se algumas dezenas de pessoas de um lado e do outro. Mas a causa deste enfrentamento e as repercussões deste enfrentamento tornam este evento de Maceté algo de extrema importância, ao contrário do que diz, do que sugere a avaliação tosca de Euclides da Cunha em Os Sertões. Diga aí, meu caro. Duas observações, Pedro. A primeira observação diz respeito a isto. As notícias correm, as notícias voam. Então, da mesma maneira como rapidamente Machado de Assis ficou sabendo do incidente de Maceté, o coletivo dos jovens de Maceté já ficou sabendo da nossa aula que está aqui, né? E já está aqui com a gente, né? Então, deixa eu dizer, Mauro, que esse coletivo é responsável por todo ano fazer a celebração do fogo do Maceté. Todo ano. Então, assina aí a mensagem. Meu amigo pela internet, o Bruno Maceté. Ele é conhecido assim, Bruno Maceté, porque ele que lidera ali esse coletivo. Todo ano, eles fazem a memória do ocorrido lá neste vilarejo, que é um vilarejo, Mauro, que tem o privilégio de ter sido o lugar em que isto aconteceu. Depois passou por lá a coluna Prestes
e depois passou por lá Lampião. Pois é. Gente, Maceté não é nem município, é um povoado. Exatamente. É impressionante essa centralidade de Maceté. Ele é um povoado Exatamente. de Quijingue. Fica mais ou menos uns 300 quilômetros lá, subindo para o norte, nordeste, na verdade, de Salvador, né, Pedro? Noroeste. Acho que Noroeste, Noroeste. Em relação a Salvador. Pois é. Então, um abraço ao Bruno. Ele é um batalhador por esta memória tão significativa que este povoado tem. Muito contente de ele estar aqui, né, representando aí o pessoal, esse coletivo de jovens. E, inclusive, Mauro, está na indicação do nosso vídeo um documentário sobre Maceté. Está na indicação, né? Preparado pelo Bruno e mais um companheiro dele, cujo nome agora me escapa. Tem o link para você assistir esse documentário do Fogo de Maceté. E eles comentam esses 3 episódios. E existe uma senhora que dá um depoimento, uma moradora de Maceté, que diz que dos 3, o mais importante foi o Fogo de Maceté, do pessoal do Conselheiro, botando a tropa da polícia para correr. Perfeito. Bem, Mauro, nosso tempo corre. Você sabe que quando eu começo a tratar desse assunto, eu não quero parar mais, né? Você já sabe disso. Mas eu vou me desculpar aqui nos problemas da internet para arrumar desculpa, para a gente avançar um pouquinho, se você me permite. Eu queria falar um pouquinho dessas repercussões que eu mencionei aqui. Mauro, no dia seguinte, sábado, 26 de maio, foi uma sexta-feira. No dia seguinte, sábado, o conselheiro havia se deslocado com o pessoal dele mais para o norte de Maceté e chegou ao Cumbi. Cumbi é o nome de uma vila que era a sede de uma paróquia. Hoje, essa cidade se chama Euclides da Cunha. A meu ver, merecia outro nome. Mas, enfim, chama-se Euclides da Cunha. E ela era a sede de uma paróquia a que pertencia a então Vila de Canudos. E o conselheiro chega a esta vila, ao povoado do Cumbi, vai à igreja e o povo está reunido, provavelmente para uma missa, enfim, para um momento litúrgico. E ele exige dirigir a palavra ao povo. Um dia depois. E os termos desta fala do conselheiro ao povo do Cumbi na noite do dia 27 nos são conhecidos pelo testemunho de um fulano cujo sobrenome, Mauro, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Diga. José Aras. Nossa Senhora! Meu amigo Mauro, José Aras é avô do atual. Não acredito, sério? Aham. Mas, enfim, né? Fazer o quê, né? José Aras é um cronista, Mauro, foi um cronista das coisas do sertão muito, muito importante. E os pais dele conheceram o conselheiro. Ele nasceu poucos anos depois e ele colocou por escrito muitas das memórias, das coisas que ele ouviu falar, né, a respeito do conselheiro, do Belo Monte, enfim. E os pais dele estavam na igreja quando o conselheiro chegou lá para fazer essa proclamação. E o conselheiro teria dito algo como... Há problemas no texto do Aras, mas eu não vou entrar nessas minúcias. Mas ele diz basicamente que Maceté significou uma prova. Uma prova. Mas que era preciso resistir. E uma prova no sentido de uma aprovação, né? Uma aprovação, um teste. Né? Ele faz umas menções, Aras, faz umas menções, a meu ver, discutíveis. Talvez eles tenham projetado para esse momento alguma coisa que apareceria depois. Mas, basicamente, Maceté era uma prova
perante a qual era preciso resistir. E Masseté definia uma nova etapa na vida do conselheiro. Por quê? Porque dali do Cumbe, Mauro, ele se deslocaria para Canudos. Canudos, então, entra no radar de Antônio Conselheiro a partir do ocorrido em Masseté. Fundamentalmente, Mauro, por quê? Porque ele entendeu que aquilo que aconteceu lá em Masseté não ia ficar assim, que o governo do estado ia mandar uma tropa mais reforçada. E ele decide, então, se deslocar mais para o norte, ou seja, para mais longe de Salvador, né? E se estabelecer num lugar de mais difícil acesso. Com isso, Mauro, Antônio Conselheiro suspende a sua vida peregrina, a sua vida nômade, e se estabelece num lugar que seria o lugar definitivo da vida dele. Veja a importância que Masseté tem, é um divisor de águas na vida do conselheiro. Se não fosse por Masseté, é possível, é provável que Antônio Conselheiro continuasse como um peregrino ali pelo sertão. Exatamente. Você não entende a fundação do Belo Monte sem Masseté. E o desfecho de Masseté e o fato de que o conselheiro esperava o envio de uma nova tropa policial, o que acabou não acontecendo. Tá. E isso é que, no fim das contas, viabilizará a fundação do Belo Monte e a sua duração no tempo. Né? Se a segunda tropa policial tivesse sido mandada, possivelmente nós não tivéssemos Belo Monte. Então, vejam a importância absoluta, decisiva do Masseté para o entendimento do que vai ser o Belo Monte. Né? Agora, Mauro, Masseté não repercutiu só em Conselheiro. Repercutiu na polícia. A polícia civil desmoralizada e cobrou do governo do estado o envio de um novo destacamento, de um novo contingente. E o governo do estado, que estava às voltas com outras questões, estava tratando de matar gente em outros lugares, né, pediu ajuda ao governo federal. Então, é interessante observar como é da tradição também, né? A polícia, ela não há hipótese de algum dos seus membros ser atingido. Naquela época, inclusive, era menos radical isso, né? Porque não foi apenas um ou dois policiais que foram mortos. Era um confronto daquilo que se via forças equivalentes. Hoje a situação é bem diferente, mas o espírito é o mesmo, né? Você vai lá em todas as chacinas no Brasil, a origem da chacina é sempre porque um policial foi morto. E aí mata-se 10, 20, 30, 40, exatamente. 50. Né? No caso, por exemplo, da chacina do Cabula, realizada pelo governo Rui Costa na Bahia, também na Bahia, nosso tema, foi porque acertaram o pé de um PM. O tiro pegou no pé de um PM, aí mataram 12. Né? Pois é. Essa é uma questão chave, né? Exatamente, exatamente. E a lógica é a mesma, né? Eu trabalhava com uma turma de história aqui e lendo uma passagem do Código de Hammurabi e a gente tratando daquela questão da lei do talião, né? Que o pessoal diz, nossa, que horror! Eu brincava com a turma. Lá, pelo menos, era um olho por um olho. Agora, aqui, atira-se no pé de um policial, ou a bala atinge o pé de um policial, matam-se 12 pessoas. Ou lá aí em São Paulo, né? Quer dizer, foi morto um policial, matam-se 20. Enfim, a lógica é a mesma. O policial não pode ficar desmoralizado. Né? E o governo do estado, então, pede ao Floriano Peixoto, ao governo Floriano Peixoto, que envie tropas para reforçar, né, essa leva que há de ser mandada para o sertão. E aí há um telegrama do governo do estado para o governo federal, né, e que justamente fala disso, né?
eu necessito, diz o telegrama, necessito de 100 praças de linha e oficiais para a repressão daquele conhecido por Antônio Conselheiro, um fanático que, reunindo a grande número criminosos, além de aconselhar a população não pagar impostos decretados pelos respectivos conselhos municipais, recentemente atuou desacatando força policial que para ali tem seguido, a ponto de atacá-la fazendo fogo sobre a mesma. Não foi a tropa policial que atacou o povo do conselheiro que estava rezando na casa do Viana. Foi o conselheiro que atacou a tropa policial, né? Hoje mesmo, Pedro, hoje, segunda-feira, 7 de agosto, é isso. O que se diz é que os bandidos foram mortos em confronto, atacaram a polícia, né? Hoje, lá no Rio de Janeiro, foi morto um menino de 13 anos que carregava um celular que os policiais acharam que é uma arma. Então, a agressão sempre parte daquele que foi morto, né? É a culpabilização da vítima. Exatamente. E aí, bem, essa notícia foi levada ao parlamento. Né? Ela foi levada ao parlamento e certamente foi por conta disso que o Machado de Assis ficou sabendo de que algo desse tipo estava acontecendo no sertão da Bahia. Mas ele não perdeu tempo. Na crônica do domingo seguinte, 4 de junho, na crônica que ele mantinha no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, ele, com a ironia finíssima que o caracterizava, escreveu: um fanático de Entre Rios. Entre Rios foi o nome que chegou para ele do lugar onde a coisa teria acontecido. Um fanático de Entre Rios anda aconselhando aos contribuintes que não paguem impostos. Já destroçou 50 policiais, matando alguns. Marcharam contra ele forças de linha, ou seja, já tinha seguido a segunda tropa, né? Quer dizer, aquela tropa que tinha sido solicitada pelo governo do Estado. Agora, é genial o término do parágrafo por parte do Machado, Mauro. Não deis a César o que é de César. Tal é a máxima desse chefe de seita. Gostei. Fantástico, né? Fantástico. Sensacional. Então, veja, a coisa já repercutiu no parlamento, já repercutiu na imprensa, a coisa ganha força, mas é óbvio que ganha força principalmente no interior da Bahia, ou no estado da Bahia, de modo geral. Porque, Mauro, essa coisa de enviar ou não a tropa para fazer a repressão eficaz dividiu a classe política. Ou melhor, para ser talvez mais exato, consolidou uma ruptura entre duas frações, entre duas facções da política baiana. Uma facção queria porque queria este novo envio de tropas. Por quê? Porque esta facção controlava aquela região. E esta fração da elite baiana era liderada pelo grande latifundiário do pedaço, que era um fulano chamado Cícero Dantas Martins, o Barão de Jeremoabo. Está aqui. Tá, na hora que você estava falando, os meninos, os coletivos lá de jovens de Macité, não sei se são meninos, jovens, já colocaram aqui. Né? Exatamente. Nós vamos encontrar o Barão de Jeremoabo, Bruno, o pessoal todo, na nosso terceiro encontro. Porque nós passamos por ele mais de 4 anos atrás. Falamos dele. Sim. Dono de gado e de gente. Pois é. Porque agora eu vou querer olhar um pouquinho com mais detalhes o texto dele, porque ele diz isso. Se tivessem mandado a tropa como eu pedi, como eu reivindiquei, não sei o quê, o Belo Monte não teria existido e um mal maior teria sido evitado, e não sei o quê. Só que a ala da qual o Barão de Jeremoabo era adversário era a que estava no poder no governo da Bahia na época. E eles acharam interessante que a confusão se estabelecesse
naquele curral. Sabe curral eleitoral, Mauro? Uhum. Aquela região sob controle do barão. Esse pessoal achou que, deixando a coisa correr, era o poder do barão que se fragilizaria. Então, a tropa, ela até avança, ela vai ao sertão. Mas quando ela chega a uma determinada altura, numa cidadezinha chamada Serrinha, essa tropa recebe ordens para voltar. E o ataque não é feito. Ou seja, Mauro, vejam, o episódio de Maceté sacramenta a ruptura entre duas vertentes da classe política baiana. Veja só, vai dizer que esse episódio é de pouca monta? É absolutamente fundamental. Ele rompe uma unidade desta classe política oligárquica, enfim, autoritária. E é esta ruptura que torna possível esse espaço para a invenção sertaneja, que acabaria por ser o Belo Monte. Além disso, Mauro, nós temos manifestações, e é muito importante isso, os jornais de Salvador vão receber notícias as mais variadas a respeito desse episódio. De gente que quer ver as tropas avançarem, de gente que diz mandar tropas é só colocar mais fogo no sertão, gente que diz que o conselheiro não prega o não pagamento dos impostos, o que ele prega é o não pagamento dos novos impostos, o que é coisa muito diferente. Então, você tem um debate que acontece através dos jornais, explicitando posições muito diferentes em relação ao que fazer depois do episódio de Maceté acontecido. Né? Há quem aconselhe que se mande um padre para ir conversar com o conselheiro, para conversar com as pessoas, para ver se restaura ali um ambiente de mais serenidade, mais tranquilidade. Então, você tem de tudo. O episódio de Maceté concentrou muitas atenções, muitas matérias jornalísticas, muitas cartas de gente leitora, gente que escreve defendendo o conselheiro, Mauro, defendendo o conselheiro e o povo, que se recusa a pagar os novos impostos, e assina sob pseudônimo. A saber por quê? Assina sob pseudônimo. Né? Interessante. Enfim, o episódio de Maceté, estou indo para os finalmente. No mês de junho de 93, ele é mais importante, ele tem mais repercussão, seja no nível estadual, seja principalmente no nível federal, do que a própria instalação do Belo Monte. Não sei se me faço entender. Uhum. Maceté repercutiu muito mais no mês seguinte do que a própria instalação do Belo Monte por parte do conselheiro e das pessoas que o acompanharam. O que mostra efetivamente que a gente não pode ignorar, né, esse chão sertanejo, esse chão da insatisfação popular, de uma insatisfação que se torna rebeldia, se torna protesto e se torna insurgência. A gente não paga os impostos. E, sem isso, a gente deixa de entender uma manifestação que um desses fiscais municipais teve que escutar, Belo Monte já estabelecido, numa dessas vilas em que ele fazia a cobrança do imposto, e alguém respondeu para ele: eu não pago, o povo do Belo Monte não paga. Ou seja, o Belo Monte, Mauro, ele se estabelece como este lugar em que a lógica tributária que se impõe sobre a gente pobre não tem lugar. Você tem uma recusa explícita à submissão a esta lógica tributária
né, estabelecida pela República. Vai ser uma nova ordem a ser estabelecida, a ser criada, tecida no vilarejo do Belo Monte. Né? Agora, essa novidade ela é germinada, ela é cozida, ela é preparada nos protestos e ela ganha contundência no episódio de Maceté, no fogo do Viana. E o que aquele expulsar as tropas policiais, né, evidenciou, vai se materializar historicamente no chão do Belo Monte, à beira do rio Vaza Barris. Sensacional, Pedro. Nossa. Fantástica. Fantástica aula. Classe, quem gostou, levanta a mão aí, deixa eu ver. Realmente gostei demais, Pedro. Eu não tinha dimensão do quanto esse episódio de Maceté, nós passamos brevemente por ele lá atrás, mas dessa vez você lançou luz, tal luz sobre esse episódio que nos esclarece, né, o quanto ele tem um papel ali de pedra de toque, né, de todo o processo, tanto para a constituição do Belo Monte quanto para a repressão a Belo Monte. Sim, sim, e serão inúmeros os testemunhos que vão dizer assim: se tivessem reprimido exemplarmente depois de Maceté, o mal maior representado pelo Belo Monte não teria acontecido. Beto já levantou a mão aqui. Gostou? Oi? Desculpa. Você ia dizendo alguma coisa? Beto Silva já levantou a mão que gostou da aula. E eu estou vendo aqui que o nosso amigo HC Cândido pergunta sobre pagamento aos proprietários rurais. Nananina, não. Nananina, não. Justamente se teceu ali, do ponto de vista tributário, uma autonomia absoluta. Absoluta. E o que vai vigorar é a mesma lógica tributária sobre a qual o Brasil está assentado, né? Quem paga imposto no Brasil é pobre. Pois é. O Belo Monte foi um oásis nesse ambiente de trevas em que pobres é que pagam impostos. No Belo Monte, não. Perfeito. Absolutamente não. Quando destruírem o Belo Monte, vão restaurar a ordem. Matarão 10 mil pessoas e aí a ordem será restaurada. Aí todo mundo vai pagar os impostos bonitinho. E a reforma tributária 2, nunca. Nunca, pois é. Vamos ver. Vamos ver se dessa vez o Haddad vai conseguir cobrar dos ficos aqui. O primeiro-ministro já disse: não vai cobrar nada. Semana que vem a gente continua, então. Segunda-feira, 14 de agosto, a gente continua com os povos originários no Belo Monte. Um tema interessantíssimo. Hoje, segunda-feira, 7 de agosto, saiu o censo dos povos originários, dos povos indígenas no Brasil. E os povos indígenas do Brasil são nada menos que 1.800.000 pessoas. Para que você tenha uma ideia da diferença, né, do quanto a mudança de paradigma causou uma mudança na contagem, né, a maneira como o IBGE abordou, como o IBGE classificou, permitiu a autodeclaração, estimulou a autodeclaração e foi atrás dos indígenas, fez com que, do censo de 2010, quando eram 821 mil indígenas, agora o Brasil conte 1.700.000 indígenas. Verdadeiramente impressionante este salto. E você tem, de cada 10 cidades do Brasil, 9 têm indígenas. Então, há indígenas, há a presença dos povos originários do Brasil em quase todos os municípios brasileiros. Tá? Quase todos os municípios brasileiros. Então, por outro lado, né, Mauro? Pensar que quando o Cabral colocou as botas aqui, os povos originários eram cerca de 5 milhões. É isso aí. Eram 5 milhões em 1.500. Isso.
Então, vocês imaginam que se não houvesse a repressão, se não tivessem sido massacrados, quantos habitantes, quantos brasileiros, se é que o nosso nome seria Brasil, né? Mas quantas pessoas dos povos originários não estariam no Brasil hoje? 70, 80 milhões? Por isso que a gente fala que os povos originários são uma maioria histórica no Brasil, né? Porque só não são porque foram massacrados, né? Só não são porque foram massacrados. Impressionante, realmente. Então, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver essa próxima aula para falar exatamente da presença dos povos originários em Belo Monte. E já só para ficar um aperitivozinho, num dos protestos contra os impostos, o povo indígena, que agora me foge qual das etnias é, Cariri ou Quiriri ou Caimbé, um dos dois, é que puxou o protesto. É isso aí. É isso aí. Então, próxima semana, povos originários no Belo Monte. Depois, na seguinte, a loucura e o comunismo de Antônio Conselheiro, e fechamos esse mini curso. Sei não, hein, gente? O Pedro está prometendo fechar o mini curso nessa quarta aula aqui, mas ele é um velho conhecido por esticar seus cursos. Então, vamos ver. Então, no dia 28, Antônio Conselheiro e o Belo Monte, apesar de Euclides da Cunha e os Sertões. Está aí nosso programa. Segunda-feira que vem, estamos de volta ao vivo às 5 horas da tarde. Valeu, Pedro. Valeu, comunidade. Classe reunida aqui, foi bem legal. Eu que agradeço, Mauro, a você, a todo mundo que nos acompanhou. Uma saudação ao grupo conselheirista reunido aqui no canal Paz e Bem. Olha. Paz e bem, gente. Até lá. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau.